Gente, aconteceu. Geralmente, quando aparece algum momento Lumit, eu dou umas surtadas, assim, eu dou uns berros, mas dessa vez, eu acho que foi tão algo que eu não esperava, que eu fiquei passado, eu fiquei em choque. E um choque maravilhoso, né? Diga-se de passagem. Quem não viu meu react, minha reação a esse episódio, corre lá que eu fiz um vídeo, né? Geralmente eu não faço vídeo de reação, mas um amigo pediu pra eu fazer. Eu não sabia o que ia acontecer no episódio, e então tem lá um vídeo meu reagindo a esse episódio. Que surto foi esse? Meu Deus. Então bora falar sobre o episódio 20 da segunda temporada de The House, gente. Ai, que loucura. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like pra ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. O episódio 20 da segunda temporada de The House se chama Clouds on the Horizon, que podemos traduzir como nuvens no horizonte, que é uma expressão em inglês bastante usada pra falar sobre algo que ameaça causar problemas ou infelicidade no futuro. E tem tudo a ver com esse episódio, afinal de contas, estamos a poucas horas do Dia da União. Ou seja, tudo pode acontecer e tá aquele clima tenso, pesado, né? Que tá todo mundo aflito com o futuro. O episódio começa na cabeça do Titã, onde vai acontecer o Dia da União. A gente vê que todo mundo tá indo em direção ao Dia da União, além de pessoas caminhando, a gente vê também dirigíveis. Em cada um dos dirigíveis a gente vê alguns símbolos dos Covens, então eu imagino que esteja transportando uma grande quantidade de membros pra lá. E lá dentro da cabeça do Titã, mais especificamente naquele lugar onde o Philip levou a Luz e a Lilith lá no passado pra conseguir o espelho do colecionador, o lugar onde a Lilith disse se tratar de um solo sagrado, o Belus levou toda a estrutura do portal reconstruído e colocou lá. Até agora a gente tinha visto o portal sendo reconstruído lá no castelo do Imperador, então a gente entende que ele foi transportado para a cabeça do Titã. Ele tá pronto para ser usado. Ele usa a chave do portal pendurada no pescoço e a gente entende que ele ainda não usou, ele ainda não abriu o portal. Então o Imperador Belus está conversando com o colecionador enquanto ele faz os preparativos finais. O colecionador pergunta pro Belus se ele tá nervoso, afinal de contas faz centenas de anos que ele não volta pro reino humano. Então a gente entende que de fato se o Philip conseguiu construir o portal em algum momento, ou ele usou apenas algumas vezes lá no passado, ou ele nunca usou, nunca voltou pro mundo humano. Como a gente sabe, o objetivo principal do Philip, do Imperador Belus, é exterminar totalmente todas as bruxas e demônios, então pode ser que ele nunca tenha voltado porque ele queria primeiro cumprir esse objetivo para depois voltar pro mundo humano com essa vitória. E o colecionador questiona o Belus, né? E se seu mundo mudou depois de tanto tempo? E de fato ele mudou, né? A caça às bruxas acabou há muito tempo, ninguém nem acredita em bruxas no mundo humano. E o colecionador questiona o Belus com relação à forma dele, que não é mais humana também. O colecionador fala que o Belus passou tanto tempo se alimentando de talismãs que ele mal consegue manter a sua forma humana. A gente sabe que o Belus tem uma maldição por conta dos glifos que ele tatuou no próprio corpo, e ele se alimenta de talismãs talvez como uma forma de tentar controlar essa criatura. O Belus tem algumas tecnologias para produzir magia, mas pode ser que ele se alimentar dos talismãs também dê um pouco de magia a ele. No final da primeira temporada, quando a Luz consegue voltar temporariamente para o mundo humano e usa um dos glifos contra a Lilith, a gente vê que o glifo não funciona lá. A única que conseguiu usar magia no mundo humano foi a Lilith, que é naturalmente uma bruxa. Então provavelmente esses glifos que estão tatuados na pele do Belus, quando ele voltar pro mundo humano, se ele quiser voltar pro mundo humano, não vão funcionar, não vão despertar essa criatura. Mas se o Belus passou tanto tempo sem voltar pro mundo humano, e se talvez ele nem tenha voltado de fato, né, pro mundo humano, pode ser que ele não saiba que essa maldição não tem efeito lá. Mas de todo modo, o Belus se acostumou a usar magia e isso praticamente já faz parte dele. Mesmo que o Belus seja um caçador de bruxas, ele foi seduzido pelos benefícios de usar a magia. Além disso, em Boiling Isles ele é o imperador, né? Ele reina sobre Boiling Isles. Será que o Belus está disposto a voltar para o mundo humano, para um lugar onde talvez ele não consiga usar magia e onde ele não vai ser líder de ninguém? E o colecionador tá ansioso, quer que o Belus liberte logo ele da prisão. O
colecionador até fala que tem vários jogos que ele quer jogar e que se eles precisarem de um terceiro jogador, eles podem criar um outro Green Walker. Mas o Belos fala que ele não vai ainda criar um outro Green Walker até eles lidarem com o que eles têm agora, né? Que é o Hunter. O colecionador até projeta uma imagem nas sombras de uma mão emergindo quando ele fala sobre criar um novo Green Walker, que é bem semelhante à imagem que a gente viu nos quadros das lembranças do Belos, né? Quando tem um Green Walker realmente sendo criado. Então o colecionador fala que não vê a hora de sair daquela prisão, que a gente sabe que está lá naquela dimensão intermediária entre o mundo humano e o mundo dos demônios. E como o Belos agora tem a chave do portal, pode ser que seja simples ele entrar naquela dimensão intermediária e libertar o colecionador. Eu não sei se é tão simples assim, afinal de contas a gente sabe que o portal é uma ligação do mundo humano com o mundo dos demônios, e a Luz conseguiu entrar nessa dimensão intermediária porque ela de certa forma errou um pouquinho na hora de construir o portal. O King, por outro lado, conseguiu entrar nessa dimensão intermediária quando ele estava dormindo através de uma projeção astral. Além disso, o colecionador não tá só na dimensão intermediária, ele também tá aprisionado numa esfera. E essa esfera, como muitas pessoas comentaram lá no vídeo de review do episódio 19, é muito parecida com uma Beast Ball do Pokémon. E olha que coisa, nessa Beast Ball aparece no Pokémon Sol e Lua, que tem tudo a ver com o colecionador, né? Que tem o símbolo do Sol e da Lua, né? Do eclipse. E ela serve para capturar criaturas de uma dimensão espacial intermediária. Então, relacionando tudo isso com essa prisão do colecionador, será que é tão simples assim libertar ele? A Aida passou anos usando o portal, indo do reino dos demônios pro reino humano e nunca se encontrou com o colecionador. E o colecionador, vendo que o portal tá reconstruído, né? E que o Belos está ali com a chave, tá ansioso, né? Tá querendo ser libertado. E o Belos fala que não vai libertar o colecionador antes de ver o feitiço de drenagem funcionar como o colecionador prometeu. Ou seja, a gente entende que o Belos e o colecionador fizeram um acordo. O colecionador ensina o Belos a fazer esse feitiço de drenagem para exterminar todas as bruxas e demônios, e em troca o Belos liberta o colecionador dessa prisão. Mas esse trato entre eles está um pouco abalado porque um não parece acreditar muito no outro. O Belos fala pro colecionador não se preocupar, que a paciência dele vai ser premiada, mas a gente não sabe até que ponto o Belos tá falando a verdade. E o colecionador parece estar um pouco desconfiado do Belos também. Nesse episódio, um pouquinho pra frente, a gente vê que o King consegue fazer de novo a conexão com o colecionador, mas dessa vez ele tá acordado, ele ouve o colecionador sem precisar estar dormindo. Dessa vez é mais semelhante àquela risadinha do colecionador que o King ouviu quando ele tava lá na Ilha dos Caça-Titãs. O olho do King até brilha de uma forma semelhante a que tinha brilhado daquela vez. E o colecionador não ouve o King, mas o King ouve tudo que o colecionador tá falando, tudo que o colecionador tá pensando. E o colecionador tá desconfiado do Belos, ele não sabe se pode confiar mais nele. Ele fala assim, por tanto tempo a gente esteve junto, né? Será que ele é meu amigo de verdade? Ele se pergunta se o Belos não estaria mentindo pra ele, né? E depois de todo esse tempo jogando o joguinho do Belos, o colecionador fala que tá na hora de jogar um novo jogo. E é como eu tinha falado já em alguns vídeos, existe muita possibilidade do colecionador trair o Belos, né? Assim como a gente viu agora que o Belos também pode trair o colecionador. Então, mesmo que tenha muita gente tentando impedir o Dia da União, né? Impedir que o Dia da União aconteça, pode ser que o Dia da União seja sabotado pelo colecionador. Ou o colecionador pode estar planejando algo a mais para quando o Dia da União acontecer. E se o colecionador planeja acabar não só com as bruxas e demônios, como também com os humanos? Abre o olho, Belos. Fica de olho aberto. Enquanto o Dia da União se aproxima, toda a Boiling Isles começa a fazer os preparativos finais. E um desses preparativos são as indústrias Blight fornecendo mais abômatons para o Imperador para garantir uma segurança extra no Dia da União. A Odália tá terminando de entregar alguns abômatons que vão ser transportados por um dirigível até a cabeça do Titã, e a responsável por esse dirigível é a Kikimora. A Kikimora tá pé da vida porque ela foi rebaixada de cargo. A Kikimora já vinha decepcionando um pouco o Coven do Imperador. Quando a Kikimora foi encarregada de ir até Eclipse Lake e conseguir sangue de Titã, ela falhou em sua missão. Lá naquele episódio do desfile do dia do Coven, ela quase falhou com as suas obrigações para se encontrar com a família dela, e mesmo que naquela ocasião ela tenha tido no final um momento de destaque, a Terra provavelmente reportou o que ela fez. E quando a Kikimora cercou a Casa da Coruja para capturar a Ida, a Luz, o King, o Huri e a Lilith, ela não encontrou ninguém por lá. Mais uma missão que ela falhou. E por conta disso, a Kikimora foi rebaixada e agora ela é responsável por transportar a carga para o Coven do Imperador. A Odália ainda é debochada da situação, ela fala que ficou devastada com esse rebaixamento da Kikimora e que ela preferia a Kikimora até o guarda do
dourado, né, o Hunter, e ela joga uma sementinha na Kikimora, né, falando que de repente se ela conseguir mostrar seu valor ao Belos, quem sabe, né, ela não consiga uma promoção. E a Kikimora vai embora toda emburrada, né, ela deve estar muito frustrada por estar exercendo essa função. A gente sabe o quanto a Kikimora é ambiciosa, né, então pra ela deve estar sendo o fim do mundo. Depois que a Kikimora vai embora, a Odalia fala pro Alador que ela tá com a Kikimora na palma da mão dela. Ela acha que a Kikimora vai ser uma cobaia perfeita pro próximo produto que as indústrias Blight vão lançar. E o Alador tá um pouco desconfiado, né? Ele se pergunta por que o Coven do Imperador precisa de tanta segurança pro Dia da União. O Alador pensa que de repente eles devessem reconsiderar esse acordo com o Coven do Imperador, mas a Odalia fala que os Blight sempre mantêm sua parte no acordo. A Odalia até ameaça reconsiderar o contrato que ela tem com o Alador, e é muito estranho isso, né? Como se a relação dos dois fosse apenas profissional. É como se antes deles serem um casal, né, serem marido e mulher, eles fossem sócios, como se isso tivesse acima da relação deles. E a Odalia usa o seu colar para potencializar a sua magia, né? A gente sabe que a Odalia faz parte do Coven do Oráculo, e por conta disso ela é capaz de sentir alguns pensamentos extrasensoriais, e com isso ela é capaz de saber o que os outros estão sentindo e conseguir manipular eles através das falas dela. E ela fala pro Alador que pode ser hora dos filhos deles terem um papel mais ativo nas indústrias Blight e que ela pode começar as papeladas naquele exato momento. Isso faz com que o Alador baixe a cabeça e não discuta mais com a Odalia. A Emmett, a Emira e o Edric estão observando os pais escondidos e querem conversar com eles sobre o Dia da União e falar como é prejudicial eles estarem fornecendo esses abômatons. O Hunter contou pra todo mundo em Exide quais são as reais intenções do Imperador com o Dia da União, e quando a Emmett foi atacada por um abômaton no colégio e ela viu como eles estão atacando, né, as pessoas, como eles estão sendo usados pelo Coven do Imperador, e a Emira e o Edric falam que talvez a Odalia não acredite neles, e mesmo que ela acredite, talvez ela nem se importe, mas a Emmett acha que eles precisam tentar, né, precisa alertar os pais de que eles estão ajudando o Imperador Belos a machucar as pessoas. E quando eles veem esse pequeno desentendimento entre a Odalia e o Alador, a Emmett acha que talvez eles consigam conversar com o Alador ao invés da Odalia. Talvez o Alador seja um pouco mais receptivo a entender o que está acontecendo de verdade. No entanto, eles não conseguiram se manter escondidos da Odalia, que usou seus poderes para sentir que eles estavam presentes. A Odalia prende o Edric e a Emira com a Abômaton e, irritadíssima com a intromissão da Emmett, coloca ela de castigo. Enquanto isso, lá no esconderijo do Cats, dos Covens contra o trono, né, desses rebeldes que estão se aliando para tentar impedir o Dia da União, todos estão se preparando para realizar o plano de parar o feitiço de drenagem. A Luz recebe uma mensagem da Emmett falando que ela tá de castigo, chamando ela para ir até lá, mas a Luz fala que a mensagem não veio completa. A gente vê que a Luz agora tá usando um rabinho de cavalo super fofinho. Chega no esconderijo um carregamento de trajes de soldados do Imperador, uma forma deles se disfarçarem e passarem despercebidos. E nesse caso é original e não aqueles fakes que a Luz e a Ida fizeram no outro episódio. E o King quer se mostrar útil, fazer alguma coisa pra ajudar, afinal de contas ele é um titã. E a Ida segura a boca dele antes que ele revele isso pra todo mundo, porque ela prefere manter isso em segredo. Só quem sabe que o King é um titã é a Ida, a Luz, a Lilith e o Huri. O resto das pessoas não sabem. E acho que é bem inteligente eles esconderem essa informação dos outros, né? Vamos manter isso em segredo por enquanto. Então, durante a reunião do Cats, a gente descobre que faltam 24 horas para começar o Dia da União e o Belos ativar o feitiço de drenagem. O feitiço foca apenas em quem tem os selos dos Covens, usando os 9 tipos de magia como ingredientes do próprio feitiço. Rainey explica que esses 9 tipos de magia são canalizados pelos líderes do Coven durante a duração do eclipse. O importante de toda essa informação é que, de acordo com Rainey, apenas quem tem os selos que vai ser eliminado, né? Que vai ser exterminado pelo feitiço de drenagem. Então as bruxas selvagens, aquelas que não têm ainda nenhum selo no pulso, sobreviveriam ao Dia da União. Por isso que elas estão sendo caçadas e presas no confirmatório. Não sei se é para elas serem eliminadas lá no confirmatório ou se é para imporem e colocarem à força selos em todas elas. A Lilith pergunta então qual é o plano deles baseado nessas informações que eles têm. O mais óbvio, claro, seria esconder algum dos líderes, assim os ingredientes não estariam completos para o feitiço de drenagem, mas Rainey e Darius explicam que depois daquela tentativa de Rainey com Bettis, né, de tentar impedir o Coven do Imperador, o Belos garantiu que todos os líderes dos Covens tivessem um substituto, então não adianta sumir com nenhum dos líderes, que sempre vai ter alguém no lugar deles.
líderes. Então não é possível impedir o feitiço de drenagem, mas o Darius fala que é possível corrompê-lo. E é aí que entra a função da Ida dentro desse plano. O Raine até tentou não envolver ela nisso quando Elo descobriu sobre o feitiço de drenagem, mas agora que a Ida faz oficialmente parte dos rebeldes, essa parece ser a melhor chance que eles têm. Como a gente viu lá no episódio 7 da segunda temporada, quando a Ida e o Raine estavam lutando contra o Darius e Aberwolf, a maldição da Ida fez com que aquela magia dos bardos que ela estava usando fosse transformada. Então a ideia é levar a Ida para fazer parte do feitiço, ficando no lugar de um líder de um Coven. Mais especificamente, ficando no lugar de Raine, inclusive tendo o selo dos bardos no pulso. E só vai conseguir fazer esse tipo de magia a partir de então. Estando no lugar de Raine durante o feitiço, a Ida inclusive ficaria entre o Aberwolf e o Darius, já que o lugar de cada um dos líderes naquele círculo já está pré-estabelecido, e assim a Ida ficaria protegida no meio dos dois. É um plano bem arriscado e a gente vê a preocupação no rosto de Raine, e a Lilith fala que ela possui também a maldição, né? A Lilith poderia ir ao invés da Ida. Porém, a Ida está há mais tempo com a maldição e ela consegue controlar agora também, né? Ela não se transforma mais na besta, ela consegue se transformar na Árpia. Já a Lilith não consegue controlar a maldição, então seria tudo meio imprevisível. Então a Ida está disposta a entrar nessa missão e é aplaudida por todos do Cats. Depois da reunião, a Luz está pensativa do lado de fora do esconderijo, olhando aquela mensagem que ela recebeu da Emmett. A gente vê no céu vários dirigíveis indo em direção à cabeça do Titã, e a Ida aparece para conversar com a Luz, trazendo num braço a capa dela finalmente consertada. A gente lembra uns episódios atrás que a Ida estava com dificuldade de encontrar a lã mágica para consertar essa capa da Luz, mas agora parece que ela conseguiu e tá tudo certo com a capa. E na outra mão a Ida tá segurando o palismã da Luz, e a gente que tava ensandecido querendo saber qual é o palismã da Luz não vai ficar sabendo nesse episódio, porque a Luz não criou exatamente um palismã, né? Ela criou um ovo. A Ida entrega o palismã pra Luz, falando que o revestimento está finalmente seco, deve ser alguma parte do processo, né, de criar um palismã. E ela fala pra Luz que achou que ela fosse esculpir alguma coisa fofa, né, como uma tarântula. É até interessante que lá no diário do Philip, quando ele tava estudando os palismãs, a gente viu que aquele palismã que ele desenhou era uma tarântula. Mas a Luz conta que ela pôde decidir o próprio futuro quando ela decidiu ser uma bruxa, e ela queria que o palismã também tivesse essa opção de decidir quem ele é. Por isso que a Luz escolheu um ovo para esculpir, assim ele poderia chocar e ser da forma que ele quiser. E é muito fofinho a Luz já dando amor para esse palismã mesmo antes dele nascer. É interessante que se a gente pensar na Azura, que é a maior inspiração da Luz, o cajado dela parece ter um ovo na ponta, como o palismã que a Luz esculpiu. Então a Luz pergunta pra Ida se ela tá certa dessa missão que ela aceitou, né? De se passar por um líder de um Coven e, portanto, ter um selo no pulso, né? Que vai ser algo definitivo nela. E é claro que a Ida não está feliz com isso, né? Afinal de contas, ela nunca quis fazer parte de nenhum Coven. Ela queria poder fazer todo tipo de magia, mas a Ida tá disposta a seguir com essa missão, porque o sacrifício dela vai fazer com que todos os outros bruxos e demônios de Boiling Isles não precisem no futuro escolher mais um Coven. Se tudo der certo e eles conseguirem impedir o Imperador, eles conseguirem impedir o Dia da União e o feitiço de drenagem, pode ser que eles consigam libertar Boiling Isles e ninguém mais precisa escolher um tipo de magia para seguir. Então, por mais que a Luz queira continuar lá com eles, estar com os adultos, né, e ajudar nesse plano para impedir o feitiço de drenagem, a Ida incentiva a Luz a ir salvar a Emmett, a tirar ela do castigo. E a Ida fala que ela pode ficar tranquila, que os adultos conseguem se virar e ela pode ir encontrar com a namorada dela. Então a Ida, o King e a Luz se despedem, porque é o último momento que eles vão se ver antes do Dia da União. E esse clima de despedida, minha gente, me deixou tão agoniado, tão agoniado. Parece um adeus. E é praticamente um adeus, né? Eles só vão se encontrar se o plano der certo. Mas a Ida é otimista e ela fala, não é se der certo, e sim quando der certo. Então Raine chama a Ida, a Luz e o King de volta pra dentro pra eles enfim darem início ao plano. Então eles fazem o grito de guerra do Cats, né, que é um que deixa o Darius envergonhado pela situação. E é interessante que é justamente esse grito de guerra, né, esse
que tá estampado em cima da porta no esconderijo. Então, enquanto a Ida segue no dirigível com o Rain e os Cats, a Luz e o King seguem pra mansão Blight pra salvar a Amy e os irmãos dela que estão presos lá. A Ida tá se preparando pra ficar no lugar de Rain e a gente vê ela tomando um pouco de elixir pra impedir que a maldição se manifeste. Então Rain conversa com a Ida, questionando ela mais uma vez, né? Perguntando se a Ida está disposta mesmo a ter o selo do Coven dos Bardos. Rain fala pra Ida que mesmo que a maldição dela seja curada, ela nunca mais vai conseguir fazer magia selvagem de novo. Mas a Ida sabe disso e ela tá disposta a seguir em frente. Além disso, a Ida tá num ponto onde ela aceita a maldição que ela tem. Ela fala que provavelmente ela não vai a lugar nenhum e que sempre vai ser algo a incomodar ela. A gente já acompanhou toda a trajetória da Ida, dela aceitando a maldição como sendo parte dela. Então Steve entrega uma gema de ilusão pra Ida que muda todo o exterior dela, fazendo ela ficar idêntica a Rain. É algo semelhante ao que a gente já viu o Edric e a Emira usando pra ficarem com essa aparência impecável que eles têm. O Steve só alerta a Ida pra ela não falar muito, porque a voz é algo que eles não conseguem modificar, então vai continuar sendo a voz da Ida. Então Steve usa a luva pra colocar um selo definitivo no pulso da Ida do Coven dos Bardos. Deu um aperto, uma dor no coração ver essa cena, minha gente. Imagina só a Ida agora presa a um Coven. Então, quando a Ida chega com os outros ao local onde vai ser realizado o Dia da União, na cabeça do Titã, ela observa uns guardas prendendo algumas bruxas selvagens e levando ao confirmatório, o que a motiva ainda mais a continuar com o plano. Só por curiosidade, as 4 bruxas selvagens capturadas pelos guardas do Coven do Imperador são uma referência a alguns artistas de K-pop, como Taemin, Jessie, Jungkook e G-Dragon. Enquanto isso, a Katia deixa a Luz e o King no lugar onde o Darius indicou que a Luz encontraria sua escolta de segurança. E, para a surpresa da Luz, esses reforços nada mais são do que o Gus e a Willow. Lá está também o Hunter, que foi com quem o Darius estava se comunicando, que foi quem chamou a Willow e o Gus. Eles estavam escondidos depois daquele ataque que aconteceu em Exide. Como a gente sabe, o Imperador Belos queria impor o selo também nos estudantes de Boiling Isles, mesmo antes deles atingirem a idade para isso. Mas o Gus e a Willow resolveram se juntar ao Hunter e ajudarem a Luz para irem até a mansão dos Blight e resgatar a Emmett. É interessante que a Willow tá usando as roupas muito semelhantes ao seu design beta, que é como se fosse uma versão alternativa dos personagens criada pela Dana Terrace. E o Gus tá pendurado no pescoço dele aquele amplificador que o líder do Coven das Ilusões deixou em Exide. A Luz fica surpresa ao ver a intimidade que o Hunter tá com a Willow e com o Gus, principalmente com o Gus e a amizade que eles formaram. E a Willow fala pra Luz que é isso que acontece quando ela fica uma semana fora, né? Então a última vez que eles se viram faz uma semana. Então o Hunter puxa a Luz de canto e pede pra ela não revelar pra Willow e pro Gus que ele é um Greenwalker. Ele acha que falando pros dois que ele é a cópia de alguém, que ele pode ser um humano, que ele nem sabe direito o que ele é de verdade, pode de alguma forma estragar a relação que eles construíram. Então quando o Hunter contou pra todo mundo em Exide sobre os planos do Belos, ele omitiu essa parte sobre ele ser um Greenwalker. E pelo pouco que a Luz observou da Willow e do Gus com o Hunter, ela acha que ele pode confiar nos dois pra contar isso também. Mas o Hunter rebate a Luz perguntando se ela falou pros dois dela ter ajudado o Philip no passado, né? Que acabou se tornando o Imperador Belos. O Hunter ouviu quando ele e a Luz estavam nas memórias do Belos, aquele momento da revelação do Belos, né? Quando ele fala tudo pra Luz. Era o momento que o Belos estava tentando matar e soterrar o Hunter, mas quando ele conseguiu escapar, ele ouviu a conversa do Belos com a Luz, que foi o momento que o Belos contou pra Luz que o Hunter é uma cópia de um velho amigo dele, e também revelou que ele é o Philip, e a Luz e a Lilith ajudaram ele quando elas viajaram pro passado. E claro que a Luz não contou isso pra eles, o que faz ela entender o lado do Hunter. A Luz, o King, o Hunter, a Willow e o Gus chegam até a mansão Blight, e juntos eles enfrentam e vencem um guarda do Coven do Imperador e um Abomaton que estavam patrulhando a mansão. Então a Luz vê a Emmett na janela e fica coradinha e usa um glifo das plantas para chegar até a sacada dela. Dentro do quarto, a Emmett tá tentando consertar aquele Tamagotchi que ela usava para mandar mensagem pra Luz, e então a gente entende que ela não mandou mais porque ele tá quebrado, porque a Odália, a mãe dela, deve ter pego a Emmett tentando se comunicar com a Luz e destruiu o aparelho. E é interessante a gente olhando dentro desse aparelho que, além da parte tecnológica, tem também uma parte orgânica, né? Tem um coraçãozinho dentro dele. Tudo em Boiling Isles, mesmo que aparenta ser tecnológico, sempre tem um pouco de magia envolvido. Isso significa que
ele foi criado, se originou em Boiling Isles, ou ele foi levado e modificado lá. Então o Edric fala que eles tentaram queimar a fábrica também, uma forma de impedir que eles continuassem produzindo abômatons, e isso fez com que eles ficassem de castigo também. E eles conversam sobre tentar convencer a mãe deles, né, fazer ela acreditar que o dia da união vai ser uma coisa ruim pra Boiling Isles, mas a Ymira fala que ela sempre vai pensar em dinheiro, né, o dinheiro sempre vai estar acima de tudo, e se ela tá ganhando bastante dinheiro com esses abômatons, ela vai continuar fazendo isso. E a Emmett fica arrasada porque o mundo tá prestes a acabar, ninguém acredita neles, e ela não consegue saber se a Luz tá segura. E a Ymira tentando acalmar, a Emmett fala assim, o que a Luz diria agora pra você? E a Emmett começa a pensar no que a Luz diria pra ela nesse momento, né, algo bobinho, mas que fosse fofo, que a Emmett não devia desistir porque tudo é possível, e que ela tá assustada agora, mas não pode deixar isso impedir ela, porque todo problema tem uma solução. Então a Ymira e o Edric se dão conta que a Luz já está lá no quarto, né, que ela conseguiu entrar pela janela, e os dois resolvem sair de lá pra deixar elas a sós. A Emmett nem percebeu que a Luz está lá no quarto e continua falando. Ela diz que não vai deixar o mundo acabar antes que elas tenham um encontro de verdade. E a Luz interrompe falando, é isso mesmo, eu diria tudo isso pra você. Então elas se encontram depois de todo esse tempo afastada, elas se abraçam, a Luz chama a Emmett de batata doce, e a Luz promete pra Emmett que vai levar ela pra sair assim que tudo isso acabar. Porque desde que elas começaram a namorar, elas não tiveram ainda um dia calmo e tranquilo que elas pudessem passar juntas. E a Luz reforça que vai ser o encontro mais simples, mais mundano, porém o mais incrível de todos. E a Emmett olha pra Luz e fala, eu sei, e elas dão um beijo na boca. Minha gente do céu, minha gente, eu não imaginava nunca que isso fosse acontecer. O que foi esse beijo da Luz e da Emmett? O que foi? Como eu disse, eu fiquei em choque a hora que eu vi esse beijo, porque eu achava que tudo que a gente já podia ter visto das duas, a gente já tinha visto. E até agora, como a gente não viu nenhum casal dentro de Doll House, mesmo os casais héteros dando um beijo, né, trocando um beijo um com o outro, eu não imaginei que as duas fossem dar um beijo. Minha gente, minha gente, minha gente. E o melhor é que esse beijo não aconteceu no final da série pra encerrar a história, sabe? Pra fechar tudo. Ele aconteceu no momento onde as coisas ainda estão acontecendo. O mais incrível, o mais legal da Luz e da Emmett é que a gente viu tudo sendo construído, toda a relação das duas vindo desde a primeira temporada. A gente viu a Emmett começando a gostar da Luz, a Luz começando a gostar da Emmett, a Emmett dando aquele beijinho no rosto da Luz, as duas começando a namorar, e agora o primeiro beijo na boca das duas. É muito comum a gente ver em série de animação que tem casal LGBT, aquela relação das duas fica sempre subentendida e às vezes só ser revelada no último episódio, no último momento. Algo que a gente nunca tem certeza e só vai descobrir lá no final. Então é um passo muito grande, muito importante para a representatividade, a gente vê um casal formado por duas garotas que foi sendo construído, que foi sendo mostrado pra gente desde o início. Recentemente houve um beijo entre dois personagens coadjuvantes, o Barry e o Randall, na série de animação Família Radical Maior e Melhor do Disney+. O primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo sexo numa animação da Disney. E agora temos o beijo da Luz e da Emmett em Doll House, que foi o segundo beijo entre duas pessoas do mesmo sexo, mas o primeiro entre personagens principais numa animação da Disney. A protagonista da série deu um beijo em outra garota. E acho que isso se deve principalmente a todos os artistas LGBTQIA+, que trabalham nessas produções e têm se esforçado constantemente para conseguir esses avanços. A gente tem visto várias notícias de como é difícil colocar representatividade LGBTQIA+, dentro de produções audiovisuais infantis, e isso principalmente na Disney, que tem se mostrado bastante resistente, mas que aos poucos parece estar mudando. Dana Terrace, sua maravilhosa, obrigado por tudo. Então a Emmett pede ajuda da Luz para elas irem conversar com os pais dela e tentar convencer eles, fazer eles acreditarem nas verdadeiras intenções do Belos. A Luz concorda em ajudá-la e fala que elas não estão sozinhas, né? Que está lá com eles também o King, o Gus, a Willow e o Hunter. Então a Luz e os outros chegam até as indústrias Blight, onde eles se disfarçam de guardas do Coven do Imperador.
A Kikimora acaba de chegar no dirigível exausta, pronta para mais um carregamento. Então a Odalia encaminha a Kikimora para dentro para buscar esse novo carregamento e a Luz e os outros seguem atrás infiltrados e o King fica para trás. A Luz pede pro King ficar lá como guarda, mas para a segurança dele. Sozinho do lado de fora, o King percebe um rastro de pacotes de salgadinhos e doces que ele vai seguindo até se deparar com o Alador. Os dois ficam sentados num balanço e começam a conversar sobre a vida e abrir seu coração um pro outro. O Alador desabafa todas as suas frustrações sobre o quão injusto sua esposa o tratou todos esses anos. Ele tá num ponto agora que ele quer enfrentar a Odalia e ele quer ser um pai melhor para os filhos dele. A gente viu que o Alador começou a criar uma conexão com a Emmett no episódio 14 da segunda temporada, quando a Emmett queria participar daquelas batalhas, e agora tá caindo a ficha do quão ausente ele foi como pai durante todos esses anos e quão tóxica é a relação dele com a Odalia. O King, por outro lado, que tá disfarçado de soldado do Coven do Imperador, não consegue aconselhar o Alador porque ele diz que nunca conheceu o pai dele. É interessante que quando o King fala que nunca conheceu o pai dele, uma leve brisa passa por eles e balança onde eles estão. É como se o titã da ilha, né, o titã de Boiling Isles, tentasse se comunicar com o filho dele, né, tentasse mandar uma mensagem pro King. Que loucura! O King então conta pro Alador o que realmente é o Dia da União. Dentro da fábrica, a Odalia apresenta pra Kikimora o seu mais novo produto, o Abomatron, que é uma versão atualizada, maior e mais forte do Abomaton. Enquanto a Odalia tá distraída mostrando o Abomatron para Kikimora, a Emmett encaminha todos para a oficina do Alador. A ideia é que eles conversem com o Alador por ele ser mais maleável e de repente acreditar neles. Mas a oficina está vazia, o Alador não está por lá e a Odalia acaba encurralando eles. Como todos estão disfarçados de soldados, a Odalia não reconhece inicialmente quem eles são, mas a Kikimora reconhece a voz do Hunter e eles são todos encurralados e o disfarce deles acaba sendo revelado. Então o Gus, a Emmett, a Luz, o Hunter e a Willow são presos numa redoma, enquanto a Odalia termina de carregar a nave da Kikimora. E dois Abomatons estão levando a Emira e o Edric, que foram encontrados tentando roubar o dirigível. A Emmett se preocupa com os irmãos e a Odalia fala pra ela não se preocupar porque eles vão ficar apenas de castigo e em segurança máxima. Mais uma vez a Emmett tenta alertar a mãe dela, fala que o Belos é um caçador de bruxas e tá tentando acabar com todo mundo. E a Odalia parece impaciente com a Emmett e fala que tá cansada dos dramas dela. Ela fala que a Emmett fica saindo por aí com disfarces, levando os gêmeos para o mau caminho e tentando acabar com a reputação dela. Como a gente sabe, pra Odalia, os gêmeos são os filhos certinhos, os impecáveis, e a Emmett que leva eles pro mau caminho. Nesse episódio mesmo, a gente viu que lá no começo, a primeira castigada foi a Emmett, né? Os gêmeos só foram castigados porque eles tentaram botar fogo na fábrica. E mesmo assim, a Odalia culpa a Emmett por ter sido ela que convenceu eles a fazerem isso. A Emmett, que é a má influência na família Blight, ela que tá tentando acabar com a reputação de todos. E a Luz vai em defesa da Emmett, se pondo de frente com a Odalia e falando que ela só tá tentando ajudar. E a Odalia manda a Luz calar a boca e a Emmett se impõe e fala: não fale assim com a minha namorada. A Odalia até então não sabia que a Luz e a Emmett namoravam e ela fica meio chocada, ela não gosta muito disso. Mas é interessante que o fato da Odalia não gostar das duas namorarem não é por serem duas meninas, e sim por ser a Luz, por ser alguém que é procurada, alguém que o Coven do Imperador quer prender. Tanto que a Odalia até fala: vamos encontrar uma nova namorada pra você, alguém melhor. A Dana Terrace, criadora de The House, já deixou bem claro em algumas declarações que não existe LGBTfobia em Boiling Isles. Então o incômodo da Odalia não é da Emmett estar namorando outra menina, e sim da menina que ela está namorando. O preconceito é com a Luz mesmo, com alguém que está sendo procurada pelo Coven do Imperador. Então a Emmett fica furiosa, consegue libertar os braços e começa a dar socos de abominação para tentar libertar eles da prisão. Ao mesmo tempo, a Kikimora tá satisfeita por ter encontrado o Hunter, alguém que o Belos está procurando, e ela pretende entregar o Hunter pro Belos e quem sabe até ela se tornar a nova Guarda Dourada. E quando a Luz se põe na frente do Hunter, também tentando defendê-lo, a Kikimora fala pra ela:
fala, nossa, que surpresa te ver aqui. Achei que você estaria junto com seus amigos indo em direção ao Dia da União. O Imperador tá ciente do plano deles de acabar com o feitiço de drenagem e está de olho na ida. Isso significa que muito provavelmente existe um traidor dentro do Cats. Algum deles não se voltou de verdade contra o Imperador Belus e tá trabalhando quase como um agente duplo. Essa possibilidade me deixou em pânico porque eu gosto muito de todo mundo que faz parte do Cats, mas se eu fosse apostar em um traidor, eu acho que pode ser Aberwolf. A gente conheceu muito mais o Darius do que o Aberwolf, a gente conhece as intenções do Darius e muito pouco do Aberwolf. O Steve, pelo que a gente conheceu no episódio passado, não parece ser um traidor também, mas tem também a Katia, a Amber e Derwin, que a gente não conhece muito bem, né? Não sabe muito deles. Outra possibilidade é que, assim como a Ida está usando uma gema de ilusão para ficar idêntica a Raine, talvez algum espião do Imperador esteja usando uma gema de ilusão para ficar idêntico a alguém dentro do Cats. Nesse caso, pode ser qualquer um. Fica aí no ar quem pode ser esse traidor, só espero, como eu disse, que não seja o Darius, por favor. Então a Luz, com essa informação, sabendo que o Belus conhece o plano para acabar com o feitiço de drenagem e que a Kikimora planeja levar o Hunter para o Imperador, resolve improvisar com o Gus. Então surge o Alador e o King para salvar todos eles. É interessante que o King não está mais com disfarce, né? Ele já se revelou pro Alador. E agora que ele sabe que o Imperador Belus pretende acabar com todos em Boiling Isles no Dia da União, ele tenta falar isso pra Odalia, mas o Alador se dá conta que a Odalia já sabia de tudo isso, por isso que ela tava se fazendo de sonsa. A Odalia já sabia do feitiço de drenagem e tava deliberadamente vendendo os Abomatons pro Coven do Imperador pra ajudar eles com a segurança. A Odalia só se importa com o status que ela vai ter e não liga pros outros. E o Imperador prometeu recompensar ela e sua família com uma vida de realeza. Como se por ela estar ajudando o Coven do Imperador com esses Abomatons, o Imperador fosse poupar os Blight. Sinceramente, eu acho que o Imperador Belus não pouparia os Blight, não pouparia nenhum bruxo, né? Ele só estava mentindo pra Odalia e ela caiu. Quando o Alador ouve isso da Odalia, ele fica incrédulo e os dois começam a batalhar. O Alador tenta controlar os Abomatons e cria uma abominação, e a Odalia usa o colar dela pra criar um fantasma que ataca e pega o controle da mão do Alador. Durante o conflito, a Kikimora usa o Abomatron pra tentar capturar o Hunter, e mesmo com os esforços de todo mundo tentando lutar contra o Abomatron, tentando lutar contra a Kikimora consegue se desvencilhar e foge com o Hunter. A Odalia então usa todos os Abomatons para cercar as crianças e o marido, e quando a Emmett tenta enfrentar a Odalia e diz que nunca mais quer falar com ela, a Odalia rebate que aquilo é o melhor para a família. Então o Alador cria uma abominação para destruir todos os Abomatons e parte da estrutura da fábrica e fala que aquilo sim é o melhor para a família. E desliga o restante dos Abomatons com o controle. A Odalia é vencida e o Alador se demite do cargo de engenheiro-chefe, deixando a Odalia sozinha com as indústrias Blight. Além disso, dá a entender que o relacionamento da Odalia e do Alador, que era todo baseado apenas na parte profissional, também se encerrou. A Odalia então vai embora sozinha, sem ninguém da família ao lado dela, e diz que pretende encontrar um parceiro de negócios mais competente. Então a Willow se adianta correndo até o dirigível para eles tentarem alcançar a Kikimora e salvar o Hunter, e agora o Alador tá do lado deles também, falando que vai pilotar o dirigível. Inclusive ele tá com controle dos Abomatons e pode ser que ele consiga desativar todos os que estão lá na cabeça do Titã. Além disso, ele pede desculpa pra Luz pela Odalia, falando que ela sempre será bem-vinda na casa dele. No entanto, eles descobrem que a Luz que eles estavam vendo ali, na verdade, é o Hunter. Aquele plano que a Luz improvisou em cima da hora com o Gus foi pro Gus lançar um feitiço de ilusão e trocar de lugar a Luz e o Hunter. Assim, a Kikimora não levaria o Hunter até o Imperador para ser destruído, e no lugar iria a Luz, que agora pode tentar avisar a Ida e os outros que o Imperador Belus sabe do plano deles. A gente consegue sacar que essa troca tinha acontecido quando a Kikimora vai com o Abomatron pra tentar capturar o Hunter. Nesse momento do ataque, a Luz, que já não é mais a Luz, é o Hunter, usa a magia do seu palismã pra correr em velocidades extremamente altas e empurrar o Willow pra fora do caminho. E essa aura mágica dourada em volta da Luz é da mesma cor que a do Flapjack. Além disso, durante o ataque, quando o Hunter podia salvar qualquer um deles, ele não pensa duas vezes e vai salvar o Willow. É muito bonitinho o quanto o Hunter gosta da Willow, o quanto ele se importa com a Willow, o quanto
pode ser que ele tenha um sentimento a mais pela Willow. Quando ele tava conversando com a Luz pelo Instagram, ele manda uma foto pra ela, mas na verdade era uma foto pra Willow que ele queria mandar. Quando ele tá em Exide, encontra com a Willow, que na verdade nem era a Willow, mas ele imagina que era a Willow, ele fica todo corado. E agora na hora de escolher alguém pra salvar, ele não pensou duas vezes e foi salvar a Willow. Então a gente vê que tá surgindo um negocinho aí, tem um sentimento aí que pode ser que não seja só de amizade. Então o episódio acaba com a Luz sendo levada pela Kikimora com esse Aboma a trompar a cabeça do Titã para o Imperador Belos. E essa cena foi tão chocante que até os créditos finais terminaram diferentes, sem música nenhuma, com essa cena da Luz indo em direção ao Dia da União. Que loucura. E agora, minha gente, é tiro, porrada e bomba. Vem aí o último episódio da temporada e vai ser assim, pelo amor do Titã. Que loucura. E antes de terminar o vídeo, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. O código secreto aparece quando a Willow tá tentando atacar a Kikimora do lado direito num dos canos da imagem. E usando a tabela de conversão fonética, a gente tem a palavra father, que podemos traduzir como pai. Então até agora, juntando todos os códigos desde o início da temporada, a gente tem Sitting Season Puppet Strings, He No Longer Dreams of Kings. As Above Rush Darkened Skies, As Below His Father, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, ele não sonha mais com reis. Enquanto acima correm céus escurecidos, abaixo o pai dele. E minha gente, eu já tinha dito que esse poema que estava se formando era sobre o Dia da União, isso não tem como discutir. Mas ainda rolava um pouco de dúvida com relação a quem é esse que não sonha mais com reis. E agora a gente tem esse abaixo o pai dele. E se tá falando de pai e tá relacionado ao Dia da União, obviamente é sobre o King. Afinal de contas, o pai do King é Boiling Isles. Então está tudo relacionado ali e o King provavelmente vai ter um papel muito importante no Dia da União, nesse feitiço de drenagem. Então vamos aqui recapitular antes do episódio final da temporada. Mares agitados, a gente viu que a maré vai estar mais baixa no Dia da União, então pode ser que role uma agitação ali. Cordas de marionetes provavelmente tá ligado a todo mundo que tá sendo enganado para fazer parte de um coven e que vai ter a sua magia drenada. Ele não sonha mais com reis, é o King, né, que tem toda essa trajetória dele de sonhar, de querer ser um grande rei e descobrir, né, todo o passado dele com relação aos titãs. E enquanto acima correm céus escurecidos, nesse momento do eclipse onde tudo fica escuro, abaixo o pai dele, né, abaixo o titã da ilha, né, o titã de Boiling Isles, alguma coisa vai acontecer com esse pai, alguma coisa vai acontecer com Boiling Isles no Dia da União. Será que ele vai se levantar? Será que loucuras vão acontecer? Algo que a gente só vai descobrir na próxima semana, no último episódio da segunda temporada de The House. Minha gente, que loucura. Então agora é aguardar pra ver o que esse final de temporada reserva pra gente. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau.